Então eu queria começar perguntando para o Halder e para o Edmilson qual foi a gênese dessa coisa toda, né? Eu sei que o Ed teve a ideia, então como é que é a ideia de fazer uma comédia de ação e espionagem saiu do papel e virou isso aqui? Super fácil essa ideia. Diretor falar, né? Que é bom que manda mais que Bom dia, obrigado pela presença de vocês. Era um desejo antigo que a gente tinha de falar sobre esse gênero, que ele curte muito também, adoro filmes de espionagem, e que é um gênero que tem um repertório muito vasto, seja pela ação, seja pela comédia, e seja pela ação e a comédia integradas, e a gente queria dar o nosso olhar, o nosso universo a esse gênero, numa mistura de uma paleta de cores que, quando integradas à nossa comicidade, ao nosso sentimento de pertencimento e ao nosso orgulho de ser cearense, resultaria nesse universo que foi criado para a Central de Inteligência Cearense. Olha para mim não, é você que tem que Qual foi a pergunta dele? Na verdade, foi aquela grande... Vocês já ouviram bem? Acho que está meio baixo. É aquela grande vontade que eu sempre tive de ter um herói, sabe? Acho que o Brasil precisava de ter um herói. Não sei se o Carcará vai ser esse herói, mas é a referência de você ter... Tem o Batman, tem o Homem-Aranha, tem o Super-Homem, tem o próprio 007, James Bond, e cadê o do Brasil? E aí era esse desafio da gente lançar esse herói brasileiro, nordestino, cearense, para o Brasil todo, para quem sabe daqui a 10, 15, 20 anos vem outro ator e continua fazendo o Agente Carcará. Então essa foi o começo de tudo, sabe? E aí criamos essa aventura com agentes internacionais, enfim, e essa é a ideia da SIC. Joia. Verônica, lá na outra parte. Então eles falaram da gênese, de como esse filme foi criado na cabeça deles, e eu quero saber como que você fez para esse filme ser viabilizado. Qual é o desafio de você fazer um filme desse no Brasil, que a gente não tem tanto espelho para poder dar uma espiada. Vamos lá. Bom dia, gente. Bom, primeiro, a gente tem uma parceria de longa data, né? E é muito fã do trabalho do Halder e do Edmilson. O Edmilson tinha essa ideia e a gente apostou nisso, que realmente falta esse gostinho desse super-herói brasileiro, virar uma franquia, né? A gente tem uma ideia de que a SIC vai ainda permanecer no nosso dia a dia por muito tempo. O SIC, ele é uma parceria, a gente conseguiu juntar alguns esforços, né? A gente entrou com dinheiro de suporte automático da produtora e da distribuidora, e a gente tem a Globo Filmes, que é a nossa maior parceira. Então, Globo Filmes, Globo Play nos apoiaram desde sempre, e a gente tem também 2 patrocínios importantes, que é a Ecotec e a Guaraná São Geraldo, que é uma empresa cearense que nos apoiou, nos cuidou, enfim. Então, é um esforço coletivo, como sempre é, de levantar essa grana. A gente fez o filme com menos dinheiro do que a gente gostaria, mas a gente fez o filme com um bom orçamento. Então, acho que vocês vão poder ver na tela o valor de produção do filme. O dinheiro está lá e a gente consegue identificar os pontos onde a gente tem maior investimento ali no filme. Só complementando rapidinho, era novembro de 2022, quando a gente almoçou aqui em São Paulo, a gente falou que tinha uma agenda para 23, e a gente decidiu fazer o filme em novembro de 2022 e em maio de 2023 a gente estava no set. É isso. Isso aconteceu na velocidade da luz. Foi uma velocidade rápida e é isso, foi um esforço grande, porque a Paris tem essa... historicamente a gente faz isso, a gente põe a data de lançamento para depois a gente correr atrás da produção. Esse filme foi muito especial por isso. Acho que o Márcio Wilson, nosso roteirista, começou a escrever naquele momento, depois do nosso encontro, e em maio de 23 a gente estava filmando. Então é uma aventura desde o primeiro momento. E foram feitas em 30 diárias, que é bem desafiador. Teve algum momento que vocês olharam para o roteiro, Verônica, você olhou para a complexidade da produção e falou: essa cena aqui, rapaziada, vai ser complicado de fazer. Qual foi o momento mais difícil de tirar do papel? Para mim,
acho que é a cena mais, não difícil de tirar do papel, todas foram importantes, mas a gente tinha um desafio enorme com os efeitos especiais, com o VFX, então as cenas do biônico, o braço biônico do Carcará, eram grandes desafios de execução, porque a gente tinha um planejamento e a gente dependia de uma execução futura. Eu acho que a minha cena preferida do filme, que foi bem desafiadora fazer, é o bar dos bandidos, porque envolvia, sei lá, quantas pessoas, Edmilson Halder, umas 30, 40 pessoas brigando ali, lutando. 40 lutadores. 40 lutadores, então foi muito desafiador, porque a gente tinha uma diária, uma ou duas, não me lembro agora, para fazer aquela cena. E também foi muito desafiador ver as meninas, né, todo o processo delas, dos ensaios, da luta delas duas, que é muito bonita, acho que é uma cena lúdica do filme, e onde elas... É bonito ver aquele duelo da nossa Corolla com a nossa protagonista maravilhosa, Micaela. Então, acho que foram as 3 cenas maiores. Assim, o VFX é o meu maior desafio nesse filme, sempre foi. Deixa eu jogar agora para o Gustavo e para a Alana, que são os parceiros do Carcará no filme. O Edmilson a gente já viu, né, lutando e tal, em outros filmes, Chamado do Sertão e tal. Então, eu queria saber, primeiro de vocês, como é que foi treinar para se tornarem os super agentes como o Carcará é. Bom dia. Bom, treinamos com o mestre, né? Com o Edmilson. Então, a nossa preparação foi com ele, desde o começo, aprender assim, básico de chutar, postura, para depois ir para as coreografias. Então, a gente ficou um mês ali em Fortaleza para poder fazer essa preparação para estar em cena como os agentes dignos de serem parceiros do Carcará. A gente deu muito duro. Eu primeiro queria dizer que é uma alegria imensa a gente poder estar lançando um filme como esse, assim, desse tamanho, a Paris, essa visão da Paris, da Globo Filmes. É uma ideia tão original, assim, porque a gente está vivendo, talvez, o momento mais importante da história do cinema brasileiro. Se não for o mais importante, talvez seja um dos. Assim, pelas premiações recentes, pelo destaque que o cinema brasileiro está ganhando, não está ganhando, mas está podendo mostrar para o mundo, assim, nesses últimos meses, nesses últimos anos, dessa retomada depois de tanta tentativa de destruição da cultura e do cinema no Brasil, desses últimos anos de pandemia e daquele desgoverno que a gente teve antes desse. Então, é muito especial para a gente estar colocando um filme como esse, de uma linguagem tão brasileira, uma linguagem tão autêntica, uma espécie de gênero que essa turma inventou, assim, que eu tenho uma honra, assim, uma alegria sobrenatural de trabalhar com esses caras, que fundaram um novo jeito de fazer cinema no Brasil, uma linguagem que junta uma coisa extremamente popular, uma comédia que atinge todo o Brasil inteiro, assim, todas as camadas brasileiras, assim. Eu consigo ver muito pouca coisa que seja mais brasileira do que o cinema que Halder e Edmilson fazem e que não à toa virou série, virou filme, está se espalhando pelo Brasil. E como disse a Verônica, certamente isso aqui vai virar franquia e vai ter muito mais coisa, muito mais história para esses caras contarem. Eu queria primeiro dizer como eu me sinto honrado de fazer parte dessa família e estar aqui nesse momento lançando um filme. Qual é o teu pix aí para eu pagar? Pronto, agora que eu já fiz, a gente combinou, ele vai me pagar depois. Queria começar dizendo isso. Depois, assim, é uma alegria muito grande trabalhar com eles, já é o 4º projeto que a gente faz junto, eu acho, sei lá. E tem esse dado da gentileza com que Halder e Edmilson trabalham. Assim, eles fazem a gente se sentir muito... Fazem a gente se sentir, não, a gente é realmente parte, assim, porque não é uma coisa da boca para fora. Então a gente cria tudo junto. E em relação à preparação, é maravilhoso para um ator, assim, a gente espera oportunidades como essa a vida toda, às vezes, assim, de você dizer, cara, vai fazer uma coisa que você nunca fez na vida, vai lutar karatê ao lado de como bem disse a Alana, um mestre, assim, 2 mestres, né, o Halder também. E a gente treinou muito com o Ed, assim, e realmente a gente cresceu, né, nossa geração, a Alana é um pouco mais nova, mas essa geração de ter essa referência do filme de ação americano, das lutas, né? A gente fica querendo... eu queria ter feito um filme desse, e de repente você tem a oportunidade de fazer um filme desse. Assim, é uma coisa rara na carreira da gente
né? A gente... Eu vou falar dos dois aqui, tá? Depois temos lá também. A dedicação deles foi fora de série, assim. A gente precisava de pessoas, de atores, de atrizes que tivessem a dedicação para estar lá ensaiando, porque vocês viram o filme mais cedo, né? Então vocês viram as cenas, a complexidade para fazer uma cena daquela de ação, você tinha que ter um compromisso. E isso aí a gente foi muito sortudo de estar com eles, porque vestir a camisa assim de uma forma que é difícil hoje você ter o tempo, porque o cinema brasileiro é muito urgente, né? Você tem que rodar e tal, acabou a diária, vai embora. Ah, não, eles foram para Fortaleza, a gente ficou nas academias, a gente foi treinando desde o básico até o mais complexo. Essas meninas nunca tiveram pegado uma espada na vida. Espada é até uma audácia, né, espada, mas assim, fizeram, vieram para São Paulo, continuaram treinando, aí o resultado vocês viram. Deixa eu perguntar então para a Toya e para o André. Primeiro, acho que o André já teve um treinamento antes, né, André? Você fez até D'Artagnan há muitos anos em teatro, né? Então tem aquela fisicalidade que eu acredito que você tenha trazido também para isso. Mas para vocês eu quero saber assim, o que faz um bom vilão? Qual é o tempero para o vilão ser um personagem que a gente goste, que a gente possa até torcer a favor, mas que a gente sabe que nem sempre a maré vai virar na direção deles? Acho que primeiro bom dia para todo mundo, muito feliz de estar aqui também. Eu sinto que se o vilão não representa uma ameaça real, o herói não brilha. Então, acho que meu maior desafio, não sei do André, nesse filme, era equilibrar esse tipo de interpretação desse cinema deles, que eu também tenho muito orgulho, mas que permite que a gente dê mais... Não é tão suave, não tem que ser tão naturalista. Você pode se divertir por cor no seu personagem, você pode ser intenso, só que você não pode perder a credibilidade. O Halder tem muito esse cuidado de tudo ser crível, tudo ser possível. Então, acho que era um desafio você poder brincar com isso. A Corolla é muito intensa, mas ao mesmo tempo ela é uma mulher real, ela tem as dores dela, ela tem os objetivos dela, ela gosta, ela não tem medo de errar, ela gosta de brincar com esse perigo. Então... Usou o agente Carcará, né? Usou. Abusou. Abusou, exatamente. Abusou de você. Faz parte, né? Mas enfim, então eu acho que nosso desafio era ser esse perigo, ser essa ameaça, para também levantar o lado bom da força, né? E todo mundo conseguir jogar junto. Bom, gente, bom dia. Prazer imenso estar aqui. É um prazer de verdade fazer parte dessa família, porque eles são uma família. E esse elenco tem uma unidade que, em poucos momentos, eu vi dentro da carreira. Existe uma união, existe um respeito, existe um cuidado de um para com o outro, para que o trabalho realmente aconteça e fique um esplendor, como vocês devem ter visto. Eu ainda não vi, estou super ansioso para ver. Mas, respondendo a sua pergunta, para mim os vilões são muito interessantes e sempre desafiadores. Esse foi um dos vilões, eu já venho fazendo vilões na televisão e no teatro há muito tempo, e eu sempre quis fazer vilões, porque os vilões eles costuram a história de uma certa forma, onde eles incomodam o público, e como você falou, Toya, sendo feito com muita verdade, com muito afinco, eles realmente despertam no público um sentimento de ira, de raiva, de incômodo, né, de alguma forma, e é importante que ele aconteça dessa forma para que os mocinhos aconteçam de uma forma também muito genial. Esse personagem foi um dos personagens mais desafiadores na minha carreira. Por quê? Ele é um vilão, ele é intenso, vocês viram, é um olho de vidro, aquela maquiagem toda, ele tem uma voz diferenciada, que veio no primeiro dia. E eu quero agradecer do fundo do meu coração ao Ed, ao Halder, que essa oportunidade aconteceu de uma forma de Deus, sabe, gente? Foi divino e foi uma bênção para mim a oportunidade, como ela aconteceu. Há 5 anos, mais ou menos, atrás, eu conheci o Ed, lá junto com o Dedé Santana, no Palhaço, na peça de teatro. E eu falei para ele, eu admiro tanto o seu trabalho, acho tão lindo o que você faz, essa linguagem inovadora, autêntica, real. Um dia nós vamos trabalhar junto. E plantei aquela sementinha e joguei para o universo. Depois de muitos anos, eu não estava sabendo de nada, vou cortar a história. Eu estava um dia assim, tinha acabado de assistir todo o documentário, tinha assistido todos os filmes dele. E aí eu estava acabando de assistir o Cangaceiro do Futuro, onde ele fazia uma analogia do Lampião. Eu falei, gente, que trabalho maravilhoso, que trabalho lindo.
As pessoas precisam conhecer o trabalho do Edmilson. E uma voz ficou me incomodando. Deus falando comigo. Falando, fala dele, Segatti. Fala dele. E eu falei, mas fala dele o quê? E aquela voz, sabe, falando comigo. Estou na academia um dia, eu parei tudo e comecei a fazer um vídeo. Falei, pessoal, vocês estão falando de atores que não são atores, que estão aí tomando lugar. Vocês já ouviram falar de um ator genial que chama Edmilson Filho? Que Eu tem não um sabia trabalho dessa assim, história, assim, eu estou sabendo agora. eu já contei isso em vários podcasts. E vocês conhecem? E aí eu comecei a fazer, fiz um vídeo de 3 minutos. E postei esse vídeo nas minhas redes sociais, mas sem pretensão nenhuma. De verdade. Por isso que eu falo que é uma bênção de Deus. Porque Deus costura e faz os caminhos da forma dele, como ele quer. E aí, marquei, deu 5 minutos, o Ed pega e escreve para mim. Aí, macho velho, me dá seu telefone aí, quero falar com você. Passei o telefone, 5 minutos ele me ligou, ele falou, rapaz, você fez um vídeo aí, né? Eu falei, meu Deus, ele não gostou? Rapaz, faixa preta, o bicho vai brigar comigo. Ele falou, não, que bom que você fez esse vídeo. Tem um filme que a gente está produzindo e tem um personagem que é um vilão, e eu acho que podia ser muito legal. Você pode fazer o teste? Eu falei, cara, vai ser uma honra. Você fala espanhol? Eu falei, fala. Você luta? Luto. Então, bora lá. No outro dia, a Monice me manda o texto, 4 páginas de texto, tudo em espanhol. Aí eu pirei. Falei, Ed, como é que eu falei? Pira aí. E eu fiz como eu acreditava. E veio uma voz, e veio todo um jeito. Essa voz não é modulada, essa voz é a minha voz mesmo colocada ali. Faz aí. Você não sabe de nada, cabeção. Então foi uma delícia. Eu estou só ilustrando para vocês entenderem que Deus tem um propósito nas nossas vidas. E o cinema tem um propósito muito maior, que é de tocar os corações, edificar, fazer a diferença na vida das pessoas. Porque a alegria e a comédia, ela transborda. Então as pessoas que estão com seus momentos nas suas vidas, quando elas vêm para cá e ficam 1h30 assistindo um filme como esse, eu tenho certeza que elas saem mais leves, mais otimistas e de bem com a vida. Então foi um prazer enorme, é uma honra de verdade ter trabalhado com você, Toia, que é uma grande parceira, você, Gustavinho Falcão, que eu já admiro de grande tempo, desde a Máquina, lá no Rio de Janeiro, em 98, o Ed, enfim, dispensa comentários, a Lana, maravilhosa, e o nosso genial diretor, que eu tive uma honra de trabalhar, que eu já admirava de vários trabalhos. O Halder tem uma sutileza na direção, de uma forma tão humana, de uma forma tão incrível, que faz com que você se sinta tão à vontade no set, e esse estar se sentindo bem faz com que você tire o melhor de você e possa entregar ali no set. É isso, é uma honra, um prazer e um privilégio fazer parte dessa história aqui, e gratidão, Verônica. Gratidão a Verônica Stoff, que é a coordenadora disso tudo. Eu tive o prazer e a alegria de conhecer também, de verdade, que nos acolheu e com esse sorrisão está sempre assim, né, disposta a nos ajudar. Então, parabéns para os filmes, Globo Filmes, e espero que todo o público venha se emocionar e se engrandecer com essa história. É isso.